Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e estas são as manchetes desta quinta-feira, hoje dia 25 de junho de 2015. Olha, hoje nós teremos um programa especial com Relações Públicas da Igreja Testemunha de Jeová, Milton Perecim dos Santos. Nós vamos bater um bate-papo com ele aqui durante toda a nossa programação, durante toda a nossa edição de hoje, e você vai ficar sabendo muitas curiosidades e também sobre o evento que é o Congresso Regional. O que é, o que vai acontecer, você vai ficar sabendo em 2 minutinhos. Eu volto já já. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. A Prefeitura de Fernandópolis compra alimentos para a merenda escolar direto dos nossos produtores rurais. Tudo natural, fresquinho. Por isso, a merenda servida nas escolas é nutritiva, de qualidade. E as crianças aprovam. Assim, a Prefeitura também incentiva a agricultura familiar e o cooperativismo. Esse dinheiro da agricultura familiar movimenta toda a economia do município. Prefeitura de Fernandópolis, trabalhando por toda a cidade. É só prestar atenção que a gente vê. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini. E Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Posto Boa Vista. A máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa loja de conveniência. Aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista. Agora com a novidade. Gasolina original premium. Com autoquitanagem. Que deixa seu carro muito mais potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu caro telespectador da TV Cabo Mix, e você, meu caro internauta que me acompanha pelo canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prado, estou contigo todos os dias em 3 horários. Meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e uma reapresentação às 7h30 da manhã. E nós vamos agora fazer um programa especial com Relações Públicas da Igreja Testemunha de Jeová, Milton Perecim dos Santos. Primeiramente, as suas considerações, Milton. Tudo bom?
Boa noite, Regis, tudo bem? É realmente para mim um prazer estar de volta aqui no Canal 10 para podermos estar conversando e divulgando mais a respeito de novo de um congresso regional patrocinado pelas Testemunhas de Jeová, em que todas as pessoas estarão sendo convidadas para fazerem parte dele. As perguntas básicas, né? Vamos então falar sobre o Congresso Regional, o que é, quando e como será. O Congresso Regional, Regis, ele na verdade é como se fosse palestras, pequenas palestras, né? Que são realizados ao longo de 3 dias. No nosso caso específico, desse ano, nós estaremos tendo essas palestras a partir do dia 26 de junho, que é na sexta-feira, e vai 27, 28, então é sexta, sábado e domingo. O cunho dessas palestras sempre é um cunho baseado na Bíblia, que é realmente aquilo que nós, como Testemunhas de Jeová, nós temos como base para as nossas conversas, para aquilo que a gente justamente tem levado para as pessoas em termos de mensagem. Esse ano, a temática do nosso congresso é uma temática muito diferenciada. As pessoas aí fora, às vezes, quando nos encontram, elas questionam às vezes sobre se nós, como Testemunhas de Jeová, acreditamos ou não em Jesus Cristo. E justamente em forma de resposta a essa pergunta é que nós estaremos tendo um congresso, e o tema do congresso é Imite a Jesus. É baseado aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 21, que me chamou muito a atenção, porque é quando justamente ali o apóstolo Pedro, ele fala a respeito dessa necessidade que nós temos. 1 Pedro 2, 21, ele fala justamente isso, olha. De fato, para isso vocês foram chamados, porque o próprio Cristo sofreu por vocês, deixando o modelo para seguirem fielmente os seus passos. Então, na verdade, nós, como Testemunhas de Jeová, como pessoas que temos uma fé expressa em Deus, também temos a nossa responsabilidade de seguir os passos do Filho de Deus, que é representado por Jesus Cristo. E o Congresso ele vai dar uma ênfase direta em relação a esse assunto, sobre como que nós, mesmo humanos imperfeitos, podemos estar seguindo os passos de Jesus, apesar de não podermos ser iguais a Ele, mas podemos seguir assim de pertinho aquilo que Ele fez. E durante todos os 3 dias de evento haverá palestras interessantes nesse sentido, que vão ajudar as pessoas a compreender bem por que nós temos que seguir os passos de Jesus. A gente vai até fugir do cronograma aqui, Milton, porque afinal de contas eu até estava observando a Bíblia, né? Alguns termos para definir o Filho de Cristo: Emanuel, Javé, Jeová e Jesus. Dá para definir mais ou menos por que esses nomes tão diferenciados? Bem, Reginaldo... Eu fugi do cronograma, pode ser? Não, sem problema. Na verdade, Reginaldo, o que acontece muito aí em relação a esse assunto é que há uma confusão em relação à figura de Deus, no caso falando do Pai, aquele que é o Todo-Poderoso, e na figura de Jesus, que é o Filho de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar essas duas questões. A própria Bíblia ela faz uma menção de que quando Jesus veio à Terra, ele disse que ele veio para fazer a vontade do Pai e não a vontade dele. Então, isso expressa algo interessante a respeito de Jesus. Se Jesus fosse o Pai, não tinha necessidade dele falar que faria a vontade do Pai, mas sim a vontade dele pessoalmente. E a Bíblia, ela faz uma menção muito interessante a respeito desse assunto relacionado à questão ao nome de Deus. Quando se escrevia ali os escritos hebraicos, aramaicos, que foram os primeiros escritos bíblicos, usava-se ali 4 consoantes, que era justamente então a expressão para esse nome, que era YHWH. Naquela época, as pessoas não usavam nenhum tipo de vogal na escrita, eram apenas as consoantes. Mas aí muitos estudiosos, inclusive alguns deles chamados de maçoretas, que eram escritores da Bíblia, na verdade copistas da Bíblia, né? Porque naquela época não tinha tipografia, então havia necessidade de que alguém pegasse o rolo original e fizesse cópias para que fosse preservado aquele escrito por um bom tempo.
Esses fizeram grandes pesquisas em relação a como as pessoas pronunciavam aqueles tipos, aquelas letras, que eram as 4 consoantes. E aí eles chegaram à conclusão de que a forma mais próxima seria Yahvé, Jeová e até mesmo em língua portuguesa, Jeová. Portanto, no nosso caso, como testemunha de Jeová aqui no Brasil, usamos aquela forma que é mais aceita na língua portuguesa, que é o nome de Jeová, mas que também é a mesma coisa de Jeová, Yahvé, Javé, que são algumas outras formas usadas em outras línguas. Aí talvez alguém possa dizer assim, mas será que isso daí não é uma invenção das testemunhas de Jeová? Se é o nome de Deus, esse nome não precisava ser pronunciado igual em todo lugar? Depende. Por exemplo, se a gente for lembrar que no caso de alguns nomes na língua portuguesa, tal como, por exemplo, Paulo, em outros idiomas, tal como o inglês, não se pronuncia Paulo, se pronuncia Paul. Mas se refere ao mesmo Paulo. Maria, em outros idiomas, são Mary. Então veja, é o mesmo nome, só Pedro, que Peter e por aí vai, né? Viu só? São muitas coisas interessantes nessa questão que provam que, apesar de haver essas diferenças em relação ao nome de Jeová, em língua portuguesa sendo utilizado essa expressão porque é o mais comum, mas se refere à mesma coisa. Porém, o nome de Jesus, ele se refere ao Filho de Deus, que também é importante, mas não é maior do que o Pai, como ele mesmo disse dentro da própria Escritura, quando ele pronunciou que veio para fazer a vontade não dele, mas a vontade de seu Pai, que neste caso é o próprio Jeová. Já visto o sacrifício que foi feito, ninguém veio ao mundo para sofrer da forma com que ele sofreu, por livre e espontânea vontade. Havia uma missão para ele cumprir, e ele cumpriu nos 33 anos em que ele viveu, né? Bom, vamos para outra pergunta. Há quanto tempo existe esse congresso, Milton? Esse congresso, Reginaldo, ele existe já há muito tempo. Ele começou por volta da década de 1900, finalzinho de 1800, bem mais de 100 anos. É claro que ele não era no mesmo formato como acontece hoje, né? Hoje a gente tem um formato aí de 3 dias. Quando começou essa série de eventos, eles começaram até no formato de 1 semana. Então tinha-se 1 semana de programação. Mas aí se tornava agora, para a atualidade, inviável. Por quê? Porque 1 semana de programação de congresso regional demandaria muito tempo das pessoas. E como as testemunhas de Jeová trabalham para conseguir o seu próprio sustento, elas não teriam condições de assistir talvez 1 semana e conseguir a dispensa do seu local de trabalho por 1 semana. Além disso também, como o objetivo é que mais pessoas pudessem estar ali assistindo a este congresso com a gente, então, se colocasse num tempo um pouco menor, era mais possível que as pessoas pudessem vir e assistir com a gente. Mas os congressos, eles já existem há mais de 100 anos aí, e olha, tem tido bons resultados, excelentes instruções, coisas assim magníficas que as pessoas não estão acostumadas, mas se conseguirem assistir a um desses eventos, elas vão ver como realmente eles são especiais. Realmente vai abrir a cabeça, né? Bem, fala agora sobre o surgimento da Igreja Testemunhas de Jeová, desde quando ela existe, datas até não é tão importante, mas como que surgiu, enfim, o protestantismo, aquela coisa toda, quando veio para o Brasil, por favor. As testemunhas de Jeová, elas não surgiram como testemunhas de Jeová propriamente ditas, né? Elas, na verdade, surgiram num grupo de pessoas que se reuniram para fazer um estudo mais aprofundado das Escrituras. Essas pessoas foram lideradas no início, quando a começou, por um homem chamado Charles Taze Russell. Esse irmão nosso, Charles, ele fez algumas coisas interessantes. Ele buscou pessoas, mesmo de outras religiões, que estivessem incomodadas com alguns ensinamentos que não eram bíblicos e que estivessem dispostas a fazerem pesquisas dentro das Escrituras para que elas pudessem, assim, encontrar a verdade a respeito de Deus. Só para se ter uma ideia sobre algumas divergências que eles se depararam, eles numa época tinham um de seus associados
que ele não acreditava na função tão importante do resgate de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Ele dizia, este associado, de que acreditar neste resgate seria como pegar uma pequena mosca, colocar lá talvez numa parede e espetá-la com um alfinete. Já imaginou que pensamento deturpado, né? Essa pessoa tinha a respeito de Jesus, compará-lo a uma mosca, né? Quer dizer, como se ele não tivesse nenhuma importância. Então, diante de fatos como esse, Rússio, juntamente com os seus associados, que naquela época eram chamados de estudantes da Bíblia, eles começaram então a fazerem as suas próprias reuniões, começaram a investir seus próprios recursos para que fossem feitas algumas publicações para distribuição ao público, e posteriormente então essas pessoas que eram em forma de grupo organizaram-se e se tornaram uma religião conhecidas hoje como Testemunhas de Jeová. O nome Testemunhas de Jeová ela foi adotado por volta da década de 1930. Por que eles adotaram esse nome? Foi baseado nas palavras aqui de Isaías capítulo 43. Isaías, o capítulo de número 43, que justamente indicava por que eles deveriam, ou adotariam aquele nome. Isaías capítulo 43 e o versículo de número 10, que diz assim, olha: vocês são as minhas testemunhas, diz Jeová, sim, meu servo, a quem escolhi, para que vocês me conheçam e tenham fé em mim, e entendam que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum. Então veja o ponto aqui em questão. O próprio Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, havia dito que o seu povo seriam as suas testemunhas. Mas como assim testemunhas? Para entender essa expressão testemunhas, é necessário voltar um pouco na história humana. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados, de acordo com a própria Bíblia, no livro de Gênesis, com o objetivo de que povoassem a terra, se tornassem muitos e que sujeitassem todas as coisas na terra. Uma vida bem diferente da que a gente leva hoje, mas a ideia era que eles pudessem viver para sempre. Mas havia uma regra, como há uma regra em qualquer casa, para que as coisas pudessem acontecer de maneira organizada. Essa regra, na verdade, não tinha nada assim de especial, mas era como se fosse um direito de Deus de exigir algo deles. E era a obediência a uma única coisa, que era justamente que eles não comessem daquilo que era chamado da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Essa árvore não tem nada a ver com maçã, nem com coco, nem com nada, né? O importante não era o fruto que ela dava, mas era o simbolismo que ela representava. Representava ali o direito que Jeová tinha de ditar ao ser humano o que eles podiam ou não fazer. Hoje parece que talvez as pessoas pensam assim, mas alguém ditar o que fazer? Mas é o fato. A gente não foi criado com a perspectiva de conseguir fazer as nossas coisas totalmente separado de Deus. Basta ver que quando as pessoas não colocam Deus na sua vida, o que acontece normalmente? Tem grandes desavenças, grandes problemas. Às vezes, aí quando elas veem que a coisa está de repente assim, difícil de aguentar, elas procuram uma religião. Por quê? Porque sabem que lá elas poderiam ter a proteção de quem? De Deus. E possuem as regras, e as regras é o que rege a nossa sociedade, né? A pessoa desregrada, evidentemente, ela não tem um apoio, né? Não tem uma situação. E toda a nossa sociedade deve ser colocada assim com regras. Milton, uma coisa muito curiosa que muitas pessoas nos questionam aqui no nosso cotidiano, por que existe aquela realização de trabalho de vocês nas residências de casa em casa, e por que sempre de manhã, o que ocorre? Bem, os objetivos de nós estarmos fazendo essa obra, de novo, que a gente gosta de deixar bem claro que as Testemunhas de Jeová, elas não inventam absolutamente nada. Se tem uma coisa que a gente preza muito, é que a gente não inventa nem tenta algo diferente em relação ao que está fora da Bíblia. Por quê? Porque, de novo,
relacionado àquela questão de ser as testemunhas de Jeová, nós precisamos mostrar àquele inimigo de Deus, chamado de diabo e Satanás, de que ele está errado. Então, portanto, como testemunho de Jeová, nós não iremos além do que está basicamente escrito. E essa questão de fazer esse trabalho de casa em casa, de dirigir os estudos da Bíblia, como as testemunhas de Jeová fazem na casa do morador quando ele aceita, é na verdade tudo bíblico. É baseado aqui no livro de Mateus, capítulo de número 28, e o versículo de número 19 e o 20. É interessante esse aspecto aqui, porque em nenhum momento aqui Jesus deixou livre que a gente iria fazer esse trabalho se quisesse. Na verdade, ele colocou como se fosse uma ordem para que nós pudéssemos cumprir. Veja que interessante, Mateus 28, 19 e 20, ele diz aqui, olha: portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Normalmente as pessoas, quando leem esse texto, elas se apegam ao batismo, que é algo importante também. Mas notou que antes do batismo falou de fazer discípulos. O que envolve fazer discípulo? Envolve ensinar. E para ensinar alguém não acontece de uma noite para o dia, né? É necessário que primeiro há a aceitação da pessoa para que a gente possa voltar. E ali em várias visitas, alguns 6 meses, outros até 1 ano, outros até um pouco mais, é que elas compreendem o que está envolvido na Bíblia e então se batizam. Mas o ponto em questão aqui é que Jesus não disse assim, olha, se vocês desejarem, vão. Ele disse que na verdade, vão. É uma ordem imperativa, né? Então nós, como testemunhas de Jeová, fazemos esse trabalho por estarmos seguindo uma ordem de Jesus. Mas por que de manhã? Na verdade é que as pessoas ainda não observaram, mas nós como testemunhas de Jeová já não temos mais um horário específico dessas visitas como sendo apenas de manhã. É claro que ainda é marca registrada nossa estarmos no sábado, no domingo de manhã, porque seria, na teoria, um dos horários que as pessoas talvez estejam em casa mais do que talvez à tarde ou próximo da hora do almoço, que aí a gente não gosta de atrapalhar, né? Mas na verdade as testemunhas de Jeová, elas estão fazendo esse trabalho em vários horários. Por exemplo, na onde eu sirvo como testemunha de Jeová, nós temos ali as chamadas saídas de campo para esse trabalho que fazemos de pregação, todos os dias da semana, de segunda até quinta-feira, às 8h15 da manhã. Terça-feira e segunda-feira nós temos também às 6h15 da tarde. Às 18h15 da tarde, temos pessoas também empenhadas nesse horário. Também tem alguns outros, né, que fazem os seus arranjos de acordo com o seu tempo fora do horário de serviço, que vão lá e fazem também esse trabalho em horários oportunos e que sejam mais fáceis de encontrar as pessoas. E até se você estiver passeando por aí, pode ser que se depare com um carrinho de publicações das Testemunhas de Jeová, que também está fazendo um trabalho com o público, ou seja, lugares públicos onde as pessoas frequentam, tal como Santa Casa, rodoviária, entre outras localidades. Há sempre durante a semana uma ou duas Testemunhas de Jeová com este carrinho, onde a pessoa pode obter publicações, sempre pensando no quê? Em seguir a ordem de Jesus para ajudar as pessoas a compreender aquilo que Ele espera de nós, para que assim possamos agradar tanto a Ele quanto ao Pai dele, que é a pessoa mais importante do universo. Sem dúvida alguma. A última pergunta deste bloco: como funcionam os arranjos e reformas do reino de vocês? Porque há uma cooperação mútua, eu gostaria que você falasse a respeito disso. Se tem uma coisa que a gente fica muito feliz, Regis, é quando a gente olha para as nossas construções e vê o excelente trabalho que é feito ali e a gente observa a maneira como é feito esse trabalho. Por exemplo, se você desejar, poderá verificar uma situação dessa que está acontecendo ali no bairro Jardim Paraíso. Fica na Rua das Acácias, número 527, onde está sendo feita a reforma de um de nossos salões do reino.
Esse Salão do Reino, ele já é de uma construção muito antiga e estava com série de problemas em relação à questão do telhado, né? Entre outras coisas, e achou-se por bem de que era um prédio que precisaria de uma reforma assim grandiosa para que ficasse bem adequado e seguro para as pessoas que frequentassem ali. Mas o que mais chama a atenção nesse momento é que nesse local, quando você for visitar lá, você irá observar que existem pessoas trabalhando e muitas delas nem têm formação específica para aquilo que estão fazendo, são ajudantes, porque a profissão delas são outras, tal como professores, entre outras coisas. No entanto, elas se dispõem do seu tempo, energia, para ir trabalhar nesses locais. Então, neste caso dessa reforma, vai estar acontecendo nesse inteiro mês de junho, que se finaliza na próxima semana, e também em metade do mês de julho vai estar acontecendo. E você vai ver que as pessoas estão trabalhando ali felizes, voluntariamente. Eles também não ficam preocupados com ganho financeiro, porque na verdade eles se sustentam através do trabalho que eles têm. Então tudo que eles fazem ali é realmente de coração, dando a Jeová, dando aos irmãos ali e às pessoas que visitam a oportunidade de poder se reunir num local de adoração tão bonito como esses. E, inclusive, se você tiver a oportunidade de visitar ao Salão de Assembleias, onde vai acontecer o nosso congresso regional, aquele mesmo salão também foi construído com mão de obra voluntária. As despesas referentes aos gastos que se teve foi apenas em relação a materiais. E claro, às vezes algum trabalho meio específico que talvez não se tinha um maquinário e talvez teve que se contratar um maquinário. Mas tirando isso, todo o restante da obra foi feita de maneira voluntária. E até eu me recordo desse local lá de Andeara, que uma vez uma das pessoas que moravam ali perto, uma sitiante, ela perguntou para um daqueles que estava trabalhando, né? Quanto é que você está ganhando para fazer esse serviço? E a resposta que ele deu foi: não, eu não estou ganhando, eu estou pagando para fazer o serviço. Eu, como assim? Porque eu tenho que pagar o meu combustível para vir trabalhar, tenho que trazer às vezes um lanche, né, para passar um pouco do dia. Temos um almoço aqui, mas às vezes eu preciso comer alguma coisa durante o dia, então eu preciso trazer da minha casa, então sou eu que estou pagando. E inclusive parte do dinheiro usado para essa construção, sou eu que estou também ajudando através das minhas contribuições. A mulher ficou tão espantada de saber que uma pessoa estava pagando para trabalhar e trabalhando de graça, que naquele mesmo dia ela encheu lá a sua caminhonete de mandioca, mas muita mandioca mesmo, e levou para esse local para que pudesse ser usado e feito como refeição para servir no almoço. Louvado seja Deus, que maravilha, hein? Então, solidariedade instiga solidariedade, isso é muito importante. Olha a doação que nós damos, por quê? É aquela velha história, né, Milton, que eu sempre falo para o nosso público telespectador. Você fazendo um bom ato, não precisa fazer para todo mundo ver, não. Sabe por quê? Quem está vendo aquele ato é a plateia mais onipotente, aliás, a onipotente, Deus. Ele está vendo os seus atos, está vendo as suas ações. Olha que coisa maravilhosa. É um exemplo de que as pessoas estão cada vez mais próximas uma das outras. Quer dizer, ele acabou instigando ela a ser solidária a ele. Olha que coisa maravilhosa. Realmente, Reginaldo, e é essas questões aí que tornam, de certa forma, as testemunhas de Jeová especiais, mas não porque elas são melhores do que outras pessoas, de forma alguma. Somos tão comuns como qualquer pessoa que existe, mas é no sentido de que elas fazem as coisas sem esperar nada em troca, e muitas vezes até elas são maltratadas às vezes, mas note, elas não desistem porque elas sabem que o que estão fazendo tem um valor maior, conforme você mesmo comentou, por aquela plateia onipotente que existe, mas em especial por aquele para quem a gente serve, né? Que é o nosso próprio Deus. Olha, nós vamos continuar esse bate-papo realmente muito interessante com Relações Públicas da Igreja Testemunha de Jeová, o nosso querido colega, o nosso amigo Milton Perecim dos Santos. A gente volta em 2 minutinhos com o nosso informativo Canal 10.
Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. A Prefeitura de Fernandópolis compra alimentos para a merenda escolar direto dos nossos produtores rurais. Tudo natural, fresquinho. Por isso, a merenda servida nas escolas é nutritiva, de qualidade. E as crianças aprovam. Assim, a Prefeitura também incentiva a agricultura familiar e o cooperativismo. Esse dinheiro da agricultura familiar movimenta toda a economia do município. Prefeitura de Fernandópolis, trabalhando por toda a cidade. É só prestar atenção que a gente vê. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini. E Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Posto Boa Vista. A máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa loja de conveniência. Aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista. Agora com a novidade. Gasolina original premium. Com autoquitanagem. Que deixa seu carro muito mais potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Nesta edição especial do nosso informativo Galo 10, nós estamos conversando com Milton Pereci dos Santos, ele que é Relações Públicas da Igreja Testemunha de Jeová. E no bloco anterior, a gente estava falando como funcionam os arranjos, as reformas, e vemos aí um exemplo muito bonito de solidariedade, de humanismo, por parte da Irmandade. É a Irmandade assim que a gente pode colocar? Sim, pode ser. Sim, também. Irmandade, né? Porque somos irmãos. Sim, com certeza. Né? Olha, existe uma mensalidade, dízimo, como vocês mantêm a obra da Testemunha de Jeová? A base para a gente fazer a resposta a essa pergunta, Reginaldo, tem a ver com o que diz 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 7, que ele diz assim: faça cada um conforme resolveu no coração, não a contragosto, não com relutância, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Então seria assim meio que desproposital e desacertado se as testemunhas de Jeová elas colocassem um valor específico de doações, de donativos e até de repente o chamado dízimo. É claro que a Bíblia fala que lá na época dos israelitas havia sim um dízimo, né? Havia sim uma oferenda feita, por assim se dizer, uma oferta feita, por assim se dizer, a Deus e até algumas vezes com valores específicos. Mas era porque naquela época as pessoas que faziam isso, elas eram pactuadas diretamente com Deus e elas tinham, por assim se dizer, era como se houvesse uma proteção em volta delas, porque elas viviam apenas entre o povo de Deus. Então elas não tinham necessidade de viver em outros povos, em outras nações. Isso fazia com que as regras daquela época tivessem um propósito definido, que era o quê? Manter aquela nação fazendo a vontade de Deus, e naquele momento havia necessidade de ter esse dízimo. Mas com o passar do tempo, aí aquela nação deixou de ser uma nação pactuada, e aí houve e estendeu-se a oportunidade que muitas outras pessoas pudessem vir a conhecer a Deus, a ter um relacionamento achegado com Ele, formando-se a chamada a congregação cristã do primeiro século, aí a maneira como se fazia as coisas já era diferente. Então agora não havia mais a necessidade de ser cobrado um dízimo. Por quê? Porque conforme o texto disse aqui, deveria ser uma coisa que a pessoa tivesse resolvido no coração. Já pensou que falta de amor ou até que falta assim, de consideração, e seria até uma maneira de colocar a pessoa numa situação constrangedora, se a gente chegasse para uma pessoa que ganha um salário mínimo pedindo 10% daquilo que ela ganha? Ficaria uma coisa difícil, né? Porque imagina, com um salário mínimo, para manter a família já não está fácil, e ainda ter que devotar 10% disso para uma religião, para se manter aquilo que se tem necessidade de se manter, seria desamoroso. Assim como também seria injusto, de repente, uma pessoa que tem uma condição financeira de poder doar mais, de que ela ficasse só com aqueles 10% também. Então o que a Bíblia deixa aqui bem claro é assim: o que Jeová espera de cada um de nós? De que a gente faça aquilo que a gente tem resolvido no coração, voluntariamente. Então, se eu posso, naquele mês, e acho que eu devo doar 10%, 15%, 20% ou menos do que isso, eu vou doar naquilo que a minha circunstância pode. O que não pode acontecer é que quando alguém doa algo para que seja pago todas essas despesas, que tem despesas envolvidas sim, que as pessoas elas façam com o coração doendo e depois vão passar necessidades diante daquilo que elas fizeram. Então a ideia aqui temos sim a necessidade de donativos, né, de doações. As testemunhas de Jeová, elas fazem isso. Acabamos de falar a respeito da doação do tempo mesmo, que as pessoas dão em prol de fazer esse trabalho, até mesmo a parte financeira também envolvida. Mas não há um valor específico. A pessoa doa se achar que deve doar, o quanto que ela acha que deve doar, e ela deve fazer isso com o coração feliz. Caso contrário, não há valor para Deus naquilo que a pessoa faz. Então, por isso que as pessoas e as testemunhas de Jeová e aqueles que nos visitam têm essa oportunidade, mas para fazer do jeito que elas desejam, quanto elas desejam e de uma maneira que elas se sintam felizes, para que assim possa ter grande valor para Deus. Bem, pegando até rumo, né, nessa mesma resposta que você nos deu, eu gostaria que você falasse da doutrina, as regras da igreja. Seria possível? O que nós gostamos de salientar muito com as pessoas é que as testemunhas de Jeová, como nós já dissemos, elas não criam nada novo. Tanto que, no nosso caso específico, a gente sempre tenta fazer as pesquisas relacionadas com a Bíblia para encontrar a resposta. Mas suponha que aquele assunto não encontramos uma resposta direta, ou que não há nenhum princípio que de repente ajude a pessoa a tomar a decisão. Então o que acontece é aquilo que nós chamamos de decisões de acordo com a consciência da pessoa. Essa decisão de acordo com a consciência da pessoa, elas são feitas de base pessoal.
ela vai analisar dentro daquilo que ela já aprendeu da Bíblia e daquilo que ela vai ou não se sentir confortável. Seja as leis que a Bíblia diz, seja os princípios que são mais abrangentes do que a própria lei, ou seja, as decisões de cunho pessoal em que envolvam a consciência da pessoa, o que baseia muito as nossas decisões tem a ver com o texto aqui de 1 João capítulo 5 e o versículo de número 3. Note só, 1 João 5,3, que diz assim bem claramente para nós: pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados. Em outras palavras, obediência. É essa que é a regra geral de nós, como testemunhas de Jeová, temos. É a obediência aos ensinamentos que encontrados na Bíblia, obediência àquilo que se espera de nós, que nós façamos, e que até mesmo nas decisões pessoais de cunho de consciência, que possa refletir o quanto que nós obedecemos a Deus e o quanto que levamos a sério a nossa relação com Ele. Milton, nós vamos agora voltar a falar sobre o Congresso Regional. Qual assunto abordado? Já colocou, mas vamos considerar dos assuntos que já foram abordados em todos os congressos, aquele que você considerou mais pertinente, mais interessante. Reginaldo, você me fez uma pergunta difícil de responder, rapaz. São muitos. Porque cada congresso ele tem uma singularidade muito especial, uma particularidade muito especial para nós, testemunhas de Jeová, porque é interessante como muitas vezes os assuntos abordados nele vêm de encontro com aquilo que a gente está passando naquele exato momento. Às vezes a gente assim passa o tempo antes de vir esse evento, né, e se depara com uma situação e você está assim totalmente angustiado, preocupado, não sabe o que fazer. E aí vem um congresso desse, uma palestra bíblica e de repente aparece um assunto interessante. Mas o que mais me chamou a atenção num desses foi um que chamava-se Ensino Divino, que aconteceu na década de 1990. Esse congresso Ensino Divino foi muito marcante porque ele foi uma época em que houve assim uma abrangência dos congressos internacionais. E aí houve em alguns locais pessoas de outros países que estiveram visitando esses congressos. E assim, foi uns ensinamentos, uma comoção muito grande, porque até então eram coisas que a gente já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha assistido, seja pessoalmente, ou seja, através de um vídeo, esse evento como foi que aconteceu. Mas olha, foi muito bom. E agora, de 2014, que para nós também, que esse último que aconteceu, que foi muito bom, porque foi uma marca onde agora passamos a usar vídeos para ajudar no ensino. Então, as palestras, elas vinham com algumas encenações, alguns vídeos prontos para ajudar que a pessoa pudesse ter não só a mente envolvida, mas todos os sentidos, que era a audição, os olhos, né, para que ela pudesse compreender, se emocionar e pudesse tocar mais fundo nela o uso dessas imagens e vídeos aí. Bem, vamos agora reforçar a data e horário deste congresso, Milton. No nosso caso, vai começar na sexta-feira, dia 26, e vai ser 26, 27 e 28 de junho. Será a partir das 9h20 da manhã, no Salão de Assembleia das Testemunhas de Jeová, localizado na rodovia Feliciano Sales Cunha, quilômetro 517, perto da cidade de Andeara. Todos serão bem-vindos ali, a entrada é franca, todos poderão estar participando, não há compromisso religioso e caso alguém esteja necessidade para estar presente lá, de uma locomoção, alguma coisa assim, elas podem procurar as Testemunhas de Jeová que estão distribuindo um convite nas residências, tal como esse daqui, e muitos já provavelmente já até receberam, né,
esse convite, então poderão estar olhando as informações contidas nele e até comunicando com essa testemunha de Jeová que deixou este convite para saber como que ela poderá proceder para estar no local. Todos serão muito bem-vindos. E só para ter uma ideia da importância desses congressos, foram programados mais de 560 congressos no Brasil todo. Desses 560 congressos, nós teremos cerca de 28 sessões que serão feitas em outras línguas. Só para ter uma ideia de quais línguas são, eu tive até que anotar e trazer para vocês saberem. Olha, teremos em árabe, alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, guarani, língua indígena, crioulo haitiano, Unsrique, inglês, italiano, japonês, talian e língua brasileira de sinais. E os congressos no Brasil todo começam na sexta-feira, dia 26, e vão até dia 25 de outubro desse ano. Então, se de repente nessa data específica você não puder estar lá presente ou estiver passeando por uma outra região do país, poderá se informar com qualquer testemunha de Jeová que provavelmente na onde você estiver terá um congresso regional acontecendo e você vai ser muito bem-vindo em qualquer um desses, porque os assuntos serão os mesmos e as pessoas que estarão ali são treinadas da mesma maneira. Milton, existe algum assunto que nós deixamos de abordar que você gostaria de colocar nessa entrevista de hoje? Na verdade, Reginaldo, não. Eu quero só agradecer muito mais uma vez, tanto a sua disposição, quanto também a disposição do Edner de colocar esse horário e esse espaço livre para que a gente possa estar conversando com as pessoas, para que elas nos conheçam melhor e possam ver as testemunhas de Jeová não como alguém que está ali para criar problemas ou para criar debates. Não somos para isso. Somos pessoas normais como cada uma de vocês. Também somos pessoas que trabalhamos, sentimos a pressão desse mundo que está muito grande mesmo, mas que temos nos empenhado em tentar ajudar as pessoas e a nós mesmos a ter uma esperança significativa para o futuro. E que esse congresso é uma marca registrada das Testemunhas de Jeová e que vocês seriam muito bem-vindos. E claro, não poderia deixar de convidar você, Reginaldo, e também de convidar o Edner para que vocês possam estar lá com a gente, aproveitando bastante essa oportunidade, tanto para nos conhecer melhor, como também para conhecer o local. Posso garantir, não ficarão desapontados em nenhum momento. Eu tenho certeza disso, até pela seriedade sua, que eu já te conheço já há muito tempo. E, é claro, havendo a possibilidade, nós iremos sim. Milton, nós agradecemos a sua presença e o Canal 10, você sabe, está à sua inteira disposição. Mais uma vez, obrigado a vocês pelo espaço, obrigado aos telespectadores aí do Canal 10 e queremos mais uma vez colocar-nos à disposição para que vocês possam estar conosco lá nesses dias de 26 a 28 de junho, que vai ser nessa sexta-feira, a partir das 9h30. Serão todos bem-vindos e obrigado também pela oportunidade estendida de estarmos aqui com vocês. O Canal 10 está à sua inteira disposição. Conversamos então com Milton Perecim dos Santos, Relações Públicas da Igreja Testemunha de Jeová, aqui no nosso informativo Canal 10. Dá tempo da gente mudar o foco rapidinho, meu caro Edner. Você está com desânimo, você está com tristeza? Disque Paz, 3462-3227. Uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Acesse disquepaz.com.br. Hoje, dia 25 do mês de junho, é dia do imigrante. Olha só, essas pessoas maravilhosas que trouxeram a cultura para o nosso Brasil, né? Nosso Brasil que tem tantas, tantas culturas miscigenadas, é porque há a presença dos imigrantes. Então, a todos os imigrantes que estão nos acompanhando, a nossa telespectadora, que sempre acompanha lá ao lado, a dona Idalina, né? De Portugal, né? Que maravilha, sempre nos acompanha. Aquele abraço à senhora, dona Idalina, muito obrigado pelo carinho. A todos os italianos, portugueses, espanhóis, enfim, africanos, enfim, japoneses, de qualquer ponto deste imenso Brasil, nosso abraço e nosso carinho. E agora, nós vamos passando a palavra para o pastor Daniel da Igreja Presbiteriana e nós voltamos amanhã com o nosso informativo Canal 10. É com o senhor, pastor. Eu só queria me mexer.
Poliesporte, a mais bonita. Bom, temos o prazer de fazer o Palavra de Fé nesse instante. Desejo ao Reginaldo e toda a equipe, desejo a essa emissora de TV, Canal 10, todas as bênçãos de Deus, a nossa cidade de Fernandópolis, toda a graça de Deus, essa terra abençoada que Deus nos deu, de sol, de chuva, terra boa. Deus tem nos abençoado com uma graça tremenda, sem coisas horríveis como acontece em tantos lugares. Ó, como nós temos sido protegidos de Deus. Eu quero falar nesse momento, que é me dada essa oportunidade, palavra de fé, sobre um item do amor. O amor a palavra amor é uma das palavras mais pronunciadas na televisão, nas novelas, nos filmes, nos programas, nos lares, nos encontros, em todo canto, dos bichinhos. Hoje o povo está falando: eu te amo cachorrinho, eu te amo gatinho. A coisa está assim, tudo é amor, muito falada. Como outras, Deus é uma palavra muito falada também. Então vale a pena meditar nesse ponto. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Eu vou ler esse texto. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se alguém, aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Agora, aí alguém diz: não, eu não odeio. Eu não odeio. É mesmo? A gente amacia, né? Passa uma massinha, dá uma amaciada nas coisas para nos defendermos. Não odeio. Que isso? Não quero mal dele, não odeio. A gente amacia muito as coisas da gente. Muito mesmo. Mas o mesmo juízo que eu faço sobre alguém, Deus vai fazer sobre mim. A mesma atitude que eu tomo, Deus vai tomar. Eu sou a medida para mim mesmo no dia do julgamento final. Isso é um perigo muito grande. Ser honesto, transparente, pode valer muito mais do que tentar amaciar, explicar, dizendo: é por isso que eu fiz, tal, eu tenho um pouco de razão, tal, não é bem assim. Às vezes seria melhor assumir, porque no dia do juízo Deus vai dizer: você foi honesto. Se foi honesto, eu te aprovo. Porque Deus é quem aprova ou desaprova. Agora, você diz: mas eu não odeio ninguém. Eu gosto da minha família, eu gosto dos meus irmãos. Mas aqui a palavra irmão não é irmão carnal simplesmente. O seu próximo é aquele que você vê. Quantas vezes nós que dizemos que amamos tanto, preste atenção, dizemos que amamos tanto, mas quando vemos no noticiário da noite a respeito de um homem que fez um monte de barbaridades, pode ser que a gente não fale, mas muitas vezes nós falamos ou pensamos só: por que não morre esse desgraçado? Olha o que ele fez, infeliz, tomara que vá para o inferno.
E nós estamos vendo essa pessoa e não conseguimos amar essa pessoa porque não concordamos com o que a pessoa fez. E o amor independe de concordarmos ou não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Esses que estão matando milhares e milhares no Egito, em toda a África, Deus os ama, sabia? E Deus não tem prazer na morte deles. Deus não tem prazer na condenação deles. Não tem. Porque Deus os ama. Deus os ama não pelo que eles fazem. Deus me ama não pelo que eu faço. É porque Deus me ama. O julgamento de Deus para a condenação ou não, a respeito do amor, não é se Ele me ama, é se eu o amo. É se eu o amo. Agora, sinceramente, se eu não consigo amar aquele a quem eu vejo, o Reginaldo que está próximo de mim, ou o Léo que está próximo de mim, se eu não consigo amar meu filho, minha mulher, meu irmão de carne, se eu não consigo amar o meu vizinho, ou aquele camarada lá da televisão que foi mostrado, e eu digo que amo a Deus, Deus não se deixa enganar. Ele tem regras também. Então a questão do amor, ela passa também por João capítulo 4, versículo 20. Passa por todos os textos que falam sobre o amor. Mas de fato Deus amou o mundo, você é amado de Deus. Se você não sabe disso, se você duvida disso, um dia você vai ter certeza disso. Não deixe para ser tarde demais. Mas você é amado de Deus. Não deixe para ser tarde demais para descobrir essa verdade. Deus te abençoe. Amém. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais.
Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos, fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos, telefone 3442-5835, 3442-5835. Falou em roupas, falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado. As melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Code você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Code, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para Clima Code ar-condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Clima Code ar-condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo.